1 Reis, capítulo 21, versículo de número 1. Glória a Deus. Você que tem a tua Bíblia, abra. Você também que tem no aplicativo do seu celular, abra e acompanha a leitura conosco nesta manhã. Amém, igreja? Todos acharam? Digo amém. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. É o título desse texto. Versículo 1. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Versículo 3: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? E Deus então ele me trouxe nesta manhã esta mensagem, uma mensagem que nós podemos colocar um tema nesta mensagem: a herança. Aleluia, a herança, ou seja, perseverando no que Deus nos confiou. Aleluia. Você pode repetir comigo para você guardar no teu coração? Diga comigo: a herança. Está fraco. A herança. Preservando o que Deus nos confiou. É forte, não é, meus irmãos? E nós vemos aqui nesta passagem a história, o relato, aonde a Bíblia Sagrada ela fala de Nabote. E se nós olharmos para este relato bíblico, nós vemos que é um exemplo marcante de fidelidade e também coragem. Em um tempo ali de corrupção, em um tempo de apostasia ali em Israel, ele demonstrou, ou seja, Nabote, ele demonstrou zelo pela herança que Deus havia confiado à sua família. A sua recusa em negociar a vinha, ou seja, a sua herança com o rei Acabe, vai além de uma questão de propriedade. Quem está entendendo diz glória a Deus. Representa, meus irmãos, Igreja de Cristo, um compromisso espiritual, um compromisso com Deus, um compromisso espiritual, aleluia, com os princípios de Deus para nossas vidas, aleluia. E este sermão que Deus colocou em meu coração nesta manhã, buscará trazer um entendimento mais profundo para nossas vidas nesta manhã, sobre a herança que recebemos de Deus, e também como nós devemos preservá-la, esta herança, em meio aos desafios do mundo atual que nós estamos vivendo. Oh, aleluias! A herança, ela é como um legado de Deus para nossas vidas.
porque a vinha de Nabote não era apenas uma propriedade, mas fazia parte de uma herança dada por Deus às tribos de Israel, como diz a palavra do Senhor. E de acordo com a lei de Moisés, meus irmãos, a terra ela não podia ser vendida permanentemente, ou seja, pois pertencia ao Senhor, pertencia a Deus. E a herança de Nabote, ela simboliza algo mais profundo do que nós podemos imaginar, ou seja, simboliza a nossa herança em Cristo Jesus. Oh, aleluia! E assim como Israel, ele recebeu a terra como promessa, nós também recebemos bênçãos espirituais e um chamado para de viver de forma santa na presença do Senhor. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Ou seja, meus irmãos, igreja do Senhor, nós vemos aqui que a herança que Deus nos deu, que Deus entregou para nós, deve ser tratada como sagrada. Aleluia, ou seja, tem que preservar esta herança. Aleluia. E eu digo para a igreja nesta manhã: não permita que valores materiais, não permita que pressões mundanas compromete o legado espiritual que você recebeu de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, valorize a sua salvação, valorize os seus dons e o chamado que Deus deu para você. Oh, aleluia! Quem é chamado por Deus aqui nesta manhã? Cadê o chamado por Deus? Aleluias! A palavra do Senhor, ela vem dizer, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz: em Cristo também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Oh, aleluia! Ei, meus irmãos, que nesta manhã Deus possa, aleluia, nos proteger, Deus possa nos guardar, que nós podemos valorizar esta herança que Deus confiou para cada um de nós. Oh, aleluias! Oh, louvado seja o nome do Senhor. A herança, ela deve ser protegida com zelo, assim como Nabote. Ou seja, nós recebemos uma herança do Senhor e nós temos que proteger esta herança, porque nós vemos aqui que Nabote, meus irmãos, ele recusou a oferta de Acabe. Aleluia, uma oferta até chamativa para ele, aleluia, porque o rei Acabe ofereceu uma vinha muito melhor, e se ele não quisesse a vinha, aleluia, o rei naquele momento pagaria o preço que ele pediria naquele momento. Mas Nabote recusou a oferta de Acabe, porque ele entendia que a herança não era negociável. Não é negociável. E quantas pessoas têm negociado a herança que têm recebido do Senhor? Aleluia. E a resposta de Nabote, aleluia, ou seja, a sua resposta firme demonstra a importância de ser fiel às ordens de Deus, mesmo diante da autoridade. Mas nós temos que ser fiel à ordem de Deus, fiel à ordem do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o mundo muitas vezes tentará comprar, tentará muitas vezes corromper os princípios que nós recebemos de Deus. Não é assim que acontece? Aleluia, todos os momentos. O mundo aí fora oferece muitas tentações para comprar, aleluia, e corromper aos princípios que nós recebemos do Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja muitas das vezes por tentações, ou aleluia, compromissos imorais, pressões sociais, aleluia, mas nós somos desafiados a proteger a nossa herança espiritual que nós recebemos do Senhor. Oh, aleluia. E nós temos que estar atentos, meus irmãos. A igreja do Senhor, ela tem que estar atenta sobre as armadilhas que tentam fazer você comprometer a sua fé, ou seja, negar a Jesus. Assim como Nabote, igreja do Senhor, recuse qualquer proposta que possa manchar o que Deus colocou em suas mãos. Recuse, assim como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, levante a tua mão, levante. Deus, nesta manhã, Deus está renovando a sua força nesta manhã. Deus está te dando discernimento para identificar e resistir todas as ofertas do inimigo contra a tua vida. Recebe esta palavra no teu coração aqui nesta manhã. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que entender, meus irmãos, amada igreja do Senhor, nós temos que ter, aleluia, a compreensão que a nossa herança, ela é constantemente ameaçada. Quem sabia disto? Quem sabia? A nossa herança, ela é constantemente ameaçada, porque nós vemos aqui nesta passagem, nós vemos aqui a trama de Jezabel, a trama do seu marido, do seu esposo, uma trama contra Nabote. E essa trama, ela revela a persistência do inimigo, a persistência de Satanás em tentar destruir aquilo que é sagrado, em tentar destruir a herança que Deus colocou nas nossas mãos. Porque Satanás, o adversário da nossa alma, ele busca roubar, ele busca matar, ele busca destruir, mas Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quem recebe esta vida, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda lamaster e me clama labaia. E hoje, meus irmãos, a nossa herança que nós recebemos do Senhor é uma herança espiritual, e esta herança está sob ataque constante, porque é uma luta diária, é uma guerra espiritual travada, é a luta contra o espírito, a luta contra a carne, porque o mundo, a carne e o diabo trabalham noite e dia para nos afastar de Deus e comprometer a nossa herança. Ou seja, todos os momentos o mundo está trabalhando, todo momento a carne está guerreando, todo momento o diabo está trabalhando para tentar nos afastar de Deus e também da sua promessa. E isso pode acontecer por meio de muitas das vezes das distrações contra a sua vida espiritual. Ou seja, não distraia com nada neste mundo, mas continue firme, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar, que nós devemos orar para não cair em tentação. E como nós vamos fazer isso, pastor? Para que nós não viemos cair em tentação, fortalece o teu espírito na palavra, fortalece o teu espírito na palavra, fortalece o teu espírito na palavra, porque você vai estar firmado em Jesus Cristo de Nazaré.
Pode adorar, pode glorificar, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Fortaleça o teu espírito na palavra, aleluia, porque a luta é constante, a luta é diária, aleluia. O diabo está aí, aleluia, tentando, aleluia, de roubar a tua herança. Então nós não podemos vacilar. Nós temos que estar constantemente em oração, temos que estar constantemente alimentando o nosso espírito da palavra de Deus. Aleluias. Porque lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ou seja, é um alerta para a igreja. O Senhor está dizendo: olha, seja sóbrio, olha, seja vigilante, porque o adversário, ele está, aleluia, ao redor, ele está rugindo como uma fera, ele está à procura de quem ele possa devorar. Mas Deus está levantando o muro aqui nesta manhã. Eu vou repetir para a igreja: Deus está levantando o muro de proteção ao redor de sua herança espiritual. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, assim diz o Senhor. Quem recebe esta profecia, levante a tua mão e adore e glorifique e exalte o nome do Senhor. Alamanto e alamasturibicama labaia. Ei, Deus está levantando o muro em sua volta aí, ó. Deus está levantando o muro ao teu redor. Ele está protegendo a sua herança aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, diz o Senhor. Igreja, não vai prosperar. Quem crê que não vai, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Nós temos que ser fiel, aleluia, na herança que Deus colocou em nossas mãos, a herança que Deus confiou nas nossas mãos. Temos que ser fiel. Sabe por quê, igreja? A fidelidade à herança, ela traz recompensa. Repita comigo: a fidelidade. Está fraco. A fidelidade, a herança traz recompensa. Oh, aleluia. A fidelidade a Deus traz recompensa. A fidelidade a Deus atrai as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Embora Nabote ele tenha perdido a sua vida, mas a sua fidelidade trouxe julgamento sobre Acabe e Jezabel, como diz a palavra, porque Deus honrou a sua lealdade, mostrando que Ele não abandona os que confiam em sua justiça. Deus jamais vai abandonar aqueles que confiam na justiça dEle. Meus irmãos, assim como Nabote, nós podemos enfrentar momentos difíceis na nossa vida, podemos enfrentar momentos de adversidade nas nossas vidas, ao proteger a nossa herança. Porque o diabo, ele luta de todas as formas, mas no entanto, meus irmãos, aleluia, Deus é justo, Deus é fiel para recompensar aqueles que perseverarem até o fim. Aleluia. Confie que Deus trará justiça em sua vida. Deus trará justiça, mesmo que você enfrente perdas, muitas das vezes perdas momentâneas, mas lembre-se que Ele nunca esquece, aleluia, daqueles que são fiéis. Porque lá no livro de Mateus capítulo 5 versículo 10, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. E Deus nesta manhã, preste atenção, olha o que Deus está falando para a igreja aqui nesta manhã. Deus está escrevendo um novo capítulo em sua história aqui nesta manhã. Ou seja, a sua fidelidade com Deus não passará despercebida, porque Ele é o seu defensor, Ele é o seu escudo, Ele é o seu refúgio. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, assim diz o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E esta herança, meus irmãos, que nós recebemos de Deus, esta herança, aleluia, espiritual, ela tem um valor eterno. Não é um valor passageiro, mas é um valor eterno. Porque Nabote, ele viu sua vinha como algo mais do que um bem terreno que ele possuía. Ele compreendia o seu valor espiritual e o valor eterno. Da mesma forma, a nossa herança em Cristo não é perecível, mas é uma herança incorruptível. Oh, aleluia! Porque, meus irmãos, amada igreja do Senhor, muitas vezes somos tentados para trocar o que é eterno pelo passageiro, não é assim? Aleluia, muitas vezes nós somos tentados. E quantas pessoas que não têm trocado o eterno pelo temporal, ou seja, pelo passageiro, por momentos, aleluia, momentos instantâneos, momentos de prazeres. Mas a nossa herança em Cristo, ela tem um valor incomparável, meus irmãos, pois a base da nossa vida, ela é do destino eterno, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, invista, meus irmãos, na sua comunhão com Deus. Não permita que nada, não permita que as distrações da vida façam você perder o foco no que realmente importa, que é a sua salvação. Oh, aleluias, glória a Deus. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 25, a palavra do Senhor diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, nesta manhã Deus está renovando a sua visão espiritual. Deus está renovando visões espirituais aqui nesta manhã, para você, a partir de hoje, que você possa enxergar o valor eterno da herança que Ele confiou a você. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E esta herança, meus irmãos, ela tem um custo. Mas que custo é este, pastor? O custo da herança é a obediência. O custo da herança é o compromisso. Este é o custo, mais nada. Este é o custo, somente a obediência a Deus e somente o compromisso com a tua palavra. Oh, aleluia. E nós vemos aqui que Nabote, ele obedeceu à lei de Deus, ele obedeceu à lei do Senhor, mesmo quando isso custou a sua própria vida, mas ele obedeceu, aleluia. E ele preferiu perder tudo ao se comprometer a sua fidelidade ao Senhor. Ou seja, ele se manteve fiel a Deus, fiel ao Senhor. E nós temos o que, meus irmãos? Que preservar a nossa herança espiritual. E preservar a nossa herança espiritual exige o que? Exige obediência, exige um compromisso firme com Deus, um compromisso firme com o Senhor. E isso, meus irmãos, pode significar o que, pastor? Significar abrir mão de desejos, abrir mão de ambições ou relacionamentos que nos afastam da vontade do Senhor.
Oh, aleluia, glória a Deus. E nós temos que estar disposto. Nós temos que estar disposto a pagar o preço da obediência. Somente isto, meus irmãos, o preço da obediência. Mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que o caminho seja apertado, saiba que Deus honra aqueles que colocam a sua vontade em primeiro lugar na sua vida. Deus, Ele honra aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida. Porque lá no livro de Marcos capítulo 8, versículo 36, a palavra do Senhor diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que vai adiantar, meus irmãos? Porque nesta terra nós sabemos que tudo isso é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, como diz a palavra, nós somos peregrinos em cima desta terra. Uma hora ou outra nós vamos partir desta terra. E o que adianta o homem ganhar riquezas, ganhar o mundo, e chegar no último dia perder a sua salvação, perder a sua herança, perder a sua alma? Ei, meus irmãos, levante a mão para o céu nesta manhã. Eu vou concluir a mensagem. Deus está dizendo para a igreja que hoje a sua obediência a Ele abrirá portas que ninguém pode fechar. Eu vou repetir para a igreja: a sua fidelidade, a sua obediência ao Senhor vai abrir porta, e as portas que vai ser aberta ninguém pode fechar, porque Deus está preparando para um novo nível de entendimento e espiritual na presença dEle aqui nesta manhã. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E esta passagem, meus irmãos, de Nabote, ela nos ensina que a herança que Deus nos dá, ela é inestimável. Não podemos negociar esta herança por nada, e ela deve ser protegida com zelo, ela deve ser protegida com fidelidade. Assim como Nabote, nós devemos estar dispostos a enfrentar as pressões neste mundo, confiando que Deus, Ele nos recompensará no final, porque é a maior recompensa, porque a nossa herança, ela é espiritual em Cristo. Ela é uma herança incorruptível, ela é uma herança eterna, ela é uma herança preciosa. E Deus está dizendo para a igreja nesta manhã: não a troque por nada, mas preserve-a com dedicação, obediência e amor à palavra do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode louvar, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. E eu concluo a mensagem nesta manhã, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: por isso, irmãos, esforcem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, assim diz o Senhor. Que Deus os abençoe, igreja, que o Espírito Santo continua ministrando em cada coração aqui nesta manhã. Quem